minutos, estamos iniciando a primeira parte do Sala de Redação, hoje segunda-feira, dia 5 de novembro. A hora certa, 6h20, a temperatura é de 20,2. Professor, fizeram uma onda tremenda do rebaixamento do Internacional e quem acabou rebaixado foi o Grêmio, professor. Da Libertadores para a Copa Sul-Americana. Não tem mais esperança? Não, é difícil, né? Olha, se ganhar do São Paulo, mas como é que vai ganhar do São Paulo, né, Santana? É muito difícil. Não, a semana, o fim de semana e o início da semana foram muito tristes para os gremistas. Uma derrota inexplicável. Segundo gol do Figueirense, o jogador sozinho envolve 2 zagueiros centrais do Grêmio. Uma pobreza técnica, um frangaço do Sarra. Então, vou te dizer, é um dia... O gremista está afogado e está figurando em crocodilo, pensando que é tronco. Agora tem mais jeito. Santana, o Grêmio perdeu, o Inter ganhou, mas ambos tiveram prejuízos. O Grêmio porque perdeu o seu goleiro, Sacha. O goleiro fica fora do time até fevereiro. Há quem pense que não é prejuízo. E o Internacional, professor, vencendo o jogo até de forma brilhante, ele perde o Sorondo até o ano que vem. É um prejuízo tremendo para o Internacional, porque esse jogador... Confirmou o problema de joelho, né? Sério. Confirmou seu problema de joelho sério. O jogador vai ter submetido, será artroscopia, eu acho que é. Não sei se é assim que se diz. Mas fica fora... artroscopia. A artroscopia ele teria uma recuperação mais rápida. Ou uma cirurgia, né? Uma cirurgia mais delicada. Ligamento. Né? Então, Rui, ele fica fora do Internacional, segundo a estimativa dos médicos do Internacional, até fevereiro do ano que vem. E é um jogador recentemente chegado a Porto Alegre e assim com aprovação total, né? É um prejuízo. E vocês viram bem o lance na televisão. A televisão mostrou muitíssimo bem, teve um ângulo muito favorável. É uma coisa fatalidade. Né? Uma fatalidade. Professor, não tem batida, não tem empurrão, não tem nada. É ele na queda. Eu quero declarar respeitosamente, professor, divergir também respeitosamente, que eu acho que não foi falha técnica do Sarra o gol que o Grêmio sofreu. Foi um frango, claro, foi um frango, uma bola fácil que entra é um frango. Mas eu tenho uma tese para esse tipo de lance que é a seguinte: a bola que qualquer um de nós defende, ou seja, não precisa ser goleiro para pegar, é uma bola muito fácil, só levantar a mão e pegar. Aquilo ali não é uma falha técnica, aquilo ali é uma fatalidade também, é um azar. Se ele saísse mal do golo, se ele fosse no canto, deixasse a bola entrar, aquilo ali qualquer um de nós pegaria. Por isso eu atribuo a um azar, a uma fatalidade. Atuando por aí. Chega. Esse breve ato é porque está chegando aqui o Fausto Silva, então houve uma grande emoção. O frisson, o problema assim, eu vejo o Fausto de vez em quando na televisão e ele não me vê há 30 anos, eu quero saber como é que ele se sente me vendo depois de 30 anos. Porque, professor, é uma injustiça, eu vejo o homem na TV e ele não me vê há 30 anos. E agora eu tô velho, o cara me encontra velho. É um problema. Essa interrupção, o ouvinte... Ele até tá surpreso que tá te encontrando 30 anos depois. Mas, Faustão, que prazer. E você se lembra, e lembra bem, e eu tenho orgulho de me lembrar também, de que num certo momento, quase, você veio trabalhar conosco na Gaúcha. Sem dúvida, eu não sabia que aqui o engenheiro ganhou por degrau. Eu subi de escada, meu. O Afonso, eu tô subindo aqui 50 prédios, são 50 anos. São 50. Eu tava falando com o Paulo sobre isso agora. O Paulo tava com uma jaqueta, ele muda de roupa da televisão pro rádio. Sim, cara rico é outra coisa. É outra coisa. Ele não tava com essa roupa, faz meia hora atrás na televisão. Saudade de ver vocês. Não, mas essa camiseta tu tava com ela na televisão? Não, isso aqui é relógio de elefante. Eu fui para os Estados Unidos e descobri que tinha extra large. Então eu consegui comprar uma barraca de circo lá e deu para montar. Mas aqui é o seguinte, eu estava louco para revê-los e saber que aqui, quem vê esse programa passa dos 90 anos. Né? Passa. Nosso Cândido Norberto é o maior exemplo disso. Então, tá vendo? Esse aqui é o programa mais... Tudo Rio Grande do Sul, tudo, conhece todo mundo. É impressionante a memória do Faustão. Ele tem com certeza arquivados na memória mais de 3.000 ditados, sentenças. É impressionante a memória dele. Por isso que os caras falam que o Faustão tem memória de elefante. Olha que sacanagem.
a manifestação bom caráter do Faustão é a seguinte: segunda-feira de manhã chega a minha empregada em casa e diz assim: Dona Maria Helena, o Faustão falou no seu Lauro. Ele não vê as pessoas há muitos anos e continua falando nelas. E é uma coisa bonita. Um dia quase mandei um e-mail para ele. Não é com todo mundo. Isso é uma característica mesmo que eu até esqueci de falar. Eu sempre tive uma ligação muito forte. Eu estava falando com o Lazier, com o pessoal do rádio daqui do Rio Grande do Sul. E não sei explicar. Aliás, sei explicar. O Rui Carlos Roça, você... Sempre a gente teve uma relação muito forte de Ranzolin, Samuel, Haroldo, Edgar Schmidt, Belmonte, Milton Jung. Eu falo toda aquela... É a turma daquele período. Eu ando falando ultimamente, eu falei, churrascaria do Nego. Aí ninguém sabia. Aí falei para um amigo meu sobre a Mônica, o cara falou, o que é? Do Maurício de Souza? Eu falei, não, a outra é muito mais famosa. Aí eu falei, será que eu tô ficando velho? Ninguém mais sabe desse Rio Grande do Sul? E é o nosso glorioso Vili. Então. Ninguém sabia mais nada, todo mundo, que é o superintendente comercial da Rede Globo. Isso. Ele que é de Cachoeira, veio pra cá com 13 anos a Porto Alegre e não lembra de mais nada. Eu quero informar o Faustão que o sentimento dos integrantes do programa, o sentimento dos integrantes do programa está dividido nessa segunda-feira. Nós, colorados, quando eu digo nós, colorados, estou falando em mim, obviamente, estou falando no Guerrinha, Eduardo Guerra Filho, nós estamos em êxtase. Nosso time internacional deu um passeio no Vasco da Gama em São Januário, um passeio. Não é mole ganhar lá não, hein? Um passeio triunfal do Internacional lá. Não é mole não. E o Grêmio perdeu, como perde sempre, confirmando a tradição, perdeu para o Figueirense aqui. E os gremistas estão hoje em clima de funeral. O Cacalo aqui ao meu lado, ex-presidente do Grêmio, integrante do programa hoje, chegou a apelar para Deus na sua coluna do Diário Gaúcho. Oremos, só Deus nos salva. É mesmo? Mas eu pensei que ele era ateu. E tá apelando até segunda-feira para Deus. Você desculpa encomendar, mas é o seguinte, esse apelo tem que ser feito pro futebol brasileiro em geral, hein? Porque, primeiro, a ascensão social e econômica no Brasil sempre foi através do esporte, especificamente do futebol, né, Rui? Isso. E, ultimamente, nem isso vai acontecer, porque com 13, 14 anos, já estão levando os garotos para a Europa, então não tem mais ninguém. Aliás, eu queria que um dia que vocês tiverem a chance, trazer o Muricy, 2 sextas-feiras, na minha casa, num almoço que eu sempre reúno lá a galera do esporte, estava o Muricy, estava o Rivelino, o Rogério Ceni, e o Muricy fez uma declaração de amor ao Rio Grande do Sul, que é um negócio emocionante. Eu acho que poucos profissionais, a exemplo do Rubens Minelli, não só porque ele teve sucesso aqui não, mas ele faz um levantamento sociológico sobre o Rio Grande do Sul, e ele tem algumas características que ele ressalta que o próprio gaúcho tinha que ouvir para ter mais orgulho do seu estado. Eu, como sou fã declarado, e você sabe disso, há 500 anos, fiquei realmente emocionado. Poucas vezes eu vi um cara do esporte, e a gente sabe que o pessoal do esporte tem uma hipocrisia desgraçada. O cara vai, beija escudo, amanhã beija o outro, e não tem mais essa um beijo do escudo é lamentável. Laurão, ele chega a falar do Rio Grande do Sul com emoção, e como o Muricy é muito sério, ele tem uma admiração em todos os sentidos, seja no esporte, seja na política, seja no comportamento do gaúcho. É muito legal isso aí. E ele é um dos responsáveis pela conquista mundial do Internacional, porque foi o Internacional decolou na mão dele. Ele botou o Internacional como vice-campeão. E o Inter foi para a Libertadores, então o Internacional também é muito grato ao município. Não, eu sou testemunha que o Faustão realmente gosta do Rio Grande do Sul, que ele disse agora, porque eu ouvi dizer há pouco tempo, e hoje de novo na televisão, com o modelo de ética na política, o nosso senador Pedro Simão. Isso é um exemplo de que o Faustão lá acompanha também em relação aos políticos gaúchos. Há um pouco tempo atrás, eu lembro que gravei até um depoimento para a RBS, não sei, uns 5, 6 anos, aí todo mundo diz que a gauchada está com depressão, a economia do Estado, tudo isso pode ser até verdade. Só que tem algumas características do Rio Grande do Sul que talvez o próprio gaúcho, vocês que estão aqui, vão levando, não para analisar. O brasileiro admira demais o que o gaúcho tem. Essa coisa que muita gente fala de Grêmio Internacional, de ser provinciano, ao contrário. Para mim é um negócio muito legal, porque dá ao gaúcho uma sensação de tomar posição, que estava falando do Paulo. O cara pode concordar ou não, mas sabe que tem opinião. Não fica em cima do muro. E o Brasil tá esta mercadoria porque só tem gente ficando em cima do muro. O interesse, não é verdade? Porque o interesse pessoal está sempre acima do coletivo.
Então aqui, quanto mais forte for o Inter, mais forte for o Grêmio, é melhor pro Brasil inteiro. Aqui é Maragato, Chimango, é PT, anti-PT, é Grêmio Internacional. Você vê, são 5 mil dialetos na Itália. Hoje mesmo no Jornal do Almoço da RBS tinha uma matéria sobre essa coisa, que desde Paixão Cortes, que é o estado que mais valoriza as suas origens. E tem características próprias do Rio Grande do Sul. Piá, guri, baita, são expressões que o Brasil inteiro usa. E todas surgidas aqui. Então eu acho que esse negócio tem que ser revigorado. Fausto, tinha um cara que era muito engraçado, também era engraçado. Tu eras engraçado, continuas e ele também era. Roberto Silva, tá vivo ou não tá? Não, Roberto Silva não. Ele faleceu, foi um repórter esportivo muito... Roberto Silva é aquele repórter... Bem lembrado. Cuja peruca caiu quando o helicóptero desceu no estádio. É isso mesmo. Lembra disso? Com todo respeito. No tempo de peruca era colocada com... Era colada ainda. Coladinha. Hoje não. O Faustão. Hoje já tem cara que faz tal de implante, que o cara beija de baixo pra cima, anda de moto, tem coisa... O Faustão... Naquele tempo não. Aquele tempo era terrível. O Faustão do Domingão é o mesmo, claro, guardado as proporções de tempo, é o mesmo do Perdidos da Noite? Acho que alguma coisa eu mudei pelo seguinte, porque quando eu fui pra Globo, o Chico... Aquele programa era bom, hein? Porque era um outro horário, e a gente vivia na ditadura política e de costumes. Exatamente. Então você tinha e era briga de foice. No caso do Domingão, você faz domingo à tarde, você tem que falar pra criança, adulto, jovem e a chamada terceira idade, né? Então, quando fala que o cara tem 50 anos e é um homem de meia idade, quantos de 100 você conhece? É difícil, né? Mas os caras falam que vamos acreditar. Mas, enfim, outra coisa. Durante a semana, a programação de televisão tem pra criança, pra cachorro, tem pra velho, pra moço, tem pra todo mundo. No domingo, não. Domingo é uma briga de foice. Você tem que falar para as classes A, B, C, D, E, F, G, H. Você tem que falar para todas as classes. E a violência, ela eclode muito mais no fim de semana. Porque no barraco ou nas casas humildes de um cômodo, fica toda a família com os problemas que a gente tem. Então, num país que quer fazer Copa do Mundo, um país que não oferece um mínimo de assistência médica, educação, não oferece habitação, segurança, como é que vai querer fazer Copa do Mundo? Eu até sou a favor. Quem sabe a Copa do Mundo transforme o país. Eu lembro que várias vezes eu já conversei com o Lauro, com o Rui, nas nossas viagens, que se o brasileiro tivesse a união, a solidariedade para as coisas sérias, como ele tem no futebol é um negócio, vai ver jogador pelado, eles vão lá, abraça tudo, não é isso? O brasileiro é bandeira, patriota. Por que não é assim nas coisas também do país? Nessa hora não tem isso. Deixa que eu extravase diante do Faustão aqui a minha alegria... Uma alegria colorada pela volta do Nilmar ao futebol. Verdade. Depois de 8 meses, longos meses de inatividade, o Nilmar voltou ontem no Rio de Janeiro, em São Januário, de forma brilhante. E incrível, já se cogita, e eu ouvi os recados, os comentários, colegas nossos do Rio de São Paulo, já se cogita da volta do Nilmar à seleção. Isto mostra, Rui, como é importante o grande jogador. Como é importante o jogador. Não é para o Internacional apenas, porque ele faz uma diferença enorme, mas para a seleção. E a seleção está carente de um jogador nessa posição. Porque, do contrário, não estariam lembrando o nome do Nilmar com tanta intensidade. Só que, de repente, o cara me estraga, alguém me estragou depois do jogo. Meu ânimo, que eu estava lá em cima, o cara assim, mas o senhor não teme que o Nilmar saia do Internacional? Mas o cara mal estreou, estão gostando da saída dele. Mas são os agorentos, O Internacional fez, são os agorentos. O Internacional talvez fez um dos melhores negócios de toda a sua temporada. E põe temporada para trás. Ele contratou um jogador. Bom financeiro também. Ele contratou um jogador. 43 milhões de euros. Ele contratou um jogador que vai ser exponencial na sua função, sem dúvida, já começa a ser, por essa primeira aparição, e detém por 4 anos os direitos sobre o jogador. Portanto, pode negociar na melhor conveniência. E é quase inevitável que vai negociar, porque vão aparecer de todos os lados as propostas. Ele é melhor centroavante do que esses todos que a gente está vendo por aí. Sem dúvida. E a cláusula rescisória, é bom que se enfatize isso, que o Guerrinha disse. Se alguém quiser levá-lo no ano que vem, terá de depositar no cofre do Beira-Rio 43 milhões de euros. Até não é no Beira-Rio, na verdade, porque aí tem mais gente envolvida na coisa. Ele é dividido por partes. Mas é uma grana que, amansa a vida da 8ª geração. Não é só o brasileiro, é uma mania mundial. Imediatamente surgiu o seguinte: quem é melhor?
Nilmar ou Pato, ou Nilmar. Imediatamente. Os dois são bons. Isso, exatamente. E são diferentes. Ou carioca? Eu sou paulista, nascido em São Paulo, morei no interior. E sabe uma coisa que todo mundo se espanta fora do Rio Grande do Sul? Foi aqui na década de 70 que começou o futebol empresa. Quem deu aula de administrar futebol foi a gauchada. Quem deu aula de formar jogador, de ter campo, de treinamento, sempre foi aqui. Por isso que o pessoal fica espantado quando vê a situação de Inter e Grêmio, não na maneira que eles mereceriam. Porque a Toca da Raposa, Cruzeiro, vem depois. Quem começou essa coisa foi Inter, foram os dois que começaram esse tipo de coisa. Você lembra aquele negócio de churrascaria, colégio, posto de gasolina, tudo isso aqui, tudo isso aqui começou aqui. Aí fora os caras falaram, poxa, mas os gaúchos estavam 300 anos na frente. Lembra que eu trabalhava no Estadão, depois na Rádio Globo, todos nós vimos aqui fazer reportagem para mostrar a lição que os gaúchos davam. Fora aquele negócio de motivação, seriedade, disciplina, aquela coisa da marcação, campo todo, que gauchada dá de 1.000-0, desde Caçapava e outros. Que conclusão, isso partiu daqui. Tem várias coisas de vanguarda, né? Tá de regime, Faustão? Tô te achando muito magro. Eu tô fazendo aqui. O que tu acha do Faustão e o Lucianinho no espeto corrido? É isso aqui, brincadeira. Aliás, você sabe que espeto corrido é um sucesso nos Estados Unidos, tem mais de 50. Só Fogo de Chão já tem 12 churrascarias, tem o Porcão, é outra coisa também, que é do Rio Grande do Sul. No Japão, na Itália já tem 4. E agora inclusive tem uma churrascaria que tinha esse nome, nem sei se existe, que era uma família, né? Tradicionalmente é feito de churrasqueiros, Nova Bressa. E outro, por isso que eu sou a favor da separação do Rio Grande do Sul do resto do Brasil. Porque aqui é outro país, tem que ter passaporte para entrar aqui. E eu já falei isso aos 300 anos. Mas tem que vir para cá, eu sou o primeiro a vir para cá morar aqui, lógico. Eu quero levar vantagem. Então é o seguinte, no melhor sentido, porque essa coisa da churrascaria rodízio, que era, na verdade, é o espeto corrido dos velhos tempos, o arroz carreteiro, tudo isso se encontra nos Estados Unidos aos montes, tem mais de 60. Sem dúvida. E é outra característica daqui, né? Mas não tens interesses empresariais aqui, não tens? Não, eu tenho aqui só na fazenda do Vila em Cachoeira, que eu vou lá comer churrasco. Eu gravo pra ele o leilão dele por um churrasco. Você vê lá a hora alguma vez essa vida? Você nunca viu churrasco com hora certa, às 8 ao meio-dia. Senão dá cãibra no churrasqueiro. Tem hora certa pra começar e terminar. E a violência, Faustão? Esse é outro problema que eu não sei, todo mundo fala em Copa do Mundo. Se a gente vai fazer uma Copa do Mundo aqui, mesmo com o exército, trazendo reforço de fora, porque o problema da violência hoje, ela não é só nas grandes capitais, né? Não. Você ouve falar isso em todos os níveis. Então, chega um ponto que você começa a perder. Eu já conversei uma vez com o Dr. Zerbini, que estava com 83 anos, ele morreu com 85, e ele já dizia, olha, eu desde garoto ouço dizer que a vocação desse país era a agricultura, que esse país era o país do futuro. Eu passei 83 anos aqui e não vi esse futuro. Aí começa gente desse estirpe, desse gabarito, a ficar desesperançada com relação ao país, você começa a ficar preocupado. Porque, realmente, a violência é uma das maiores consequências da falta de base. Por isso que eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que esse negócio de Copa do Mundo, ela pode ser um grande sucesso, como pode ser uma insanidade. Porque esses Jogos Pan-Americanos, eles maquiaram muito, hein? Sabe que teve muita, era um batalhão para acompanhar cada delegação. Nada foi terminado aí, né? Eu, se dependesse de mim, olha, tu queres que se realize a Copa do Mundo no Brasil? Eu diria, não, eu não quero. Isso é uma opinião minha. Eu acho que o Brasil tem outras coisas para fazer, mas tudo bem, vai ser realizado no Brasil. Agora, acho que a violência, ela não pode impedir a realização da Copa do Mundo. Porque se fosse assim, a África do Sul não poderia sediar a Copa. Os índices de criminalidade na África do Sul são muito veementes, muito pronunciados. E, no entanto, a África do Sul vai sediar a Copa do Mundo. Então, não. Até teve aquele da Alemanha com terrorismo, com tudo, nesse ponto tem razão. Eu estava pensando, eu estou falando em termos de segurança, só o problema nosso aqui do Brasil. Não estou nem ligando com a Copa do Mundo, não. Mas eu acho que a Copa do Mundo, 880. Eu não quero ferir suscetibilidades. Eu estou vendo aqui agora que a Rádio Gaúcha está promovendo uma pergunta no ar, uma interativa. Quem é melhor, Nilmar ou Pato? Então, quando eu fiz aquela crítica, não foi com essa intenção, porque a rádio está fazendo. Que bom que a rádio está fazendo. Quem suscitou essa discussão foi o Abel. O Abel dizendo que o Nilmar é melhor que o Pato. O Nilmar é melhor que o Pato. Suspeito, né?
Pato não trabalha no Internacional e o Nilmar está. São dois jogadores diferentes em tudo, na idade, na característica. Né? Podem até jogar juntos. Se jogassem juntos, se completariam, né? Acho que sim. Mas é uma velha mania nacional, né? Quem é o melhor? Gregório, Ayrton Pavilhão ou Domingos da Guia? Então. Luiz Pereira ou Figueiredo? Quem são esses caras? Não conheci. Esses caras jogaram, garotada que tá ouvindo a gente aqui, pega uns DVDs, nem sei se tem DVD. Tu tem tempo de ir a futebol, tu acompanha, tu vai a estádio, não vai? Eu fui depois de 84 que eu comecei em televisão, essa parte esse circo todo aí. Em 94 eu voltei no Japão pra ver um jogo do Zico, que nem jogou. Quer dizer, cara que vai em campo pra ver jogo de japonês não viu nada. Eu tô sem ver futebol desde 84, né? 84. Mas eu fui num jogo, o Zico tava como treinador do Japão. E valeu, porque no Japão são duas alegrias, é quando vai e quando volta. Mas é legal. Uma comida, bicho, uma comida que o guardanapo é quente, a comida é fria. Tá fora. Não pode. Eu vou me atrever. Faustão, vou me atrever e vou sugerir uma pauta pra ti, no teu programa. Tu sabes que eu descobri agora em Pelotas, eu já sabia isso, mas eu conversei com amigos meus em Pelotas, estive na feira do livro lá, e descobri o seguinte: o jogador remanescente da Copa do Mundo, da Seleção Brasileira de 50, o único vivo é Juvenal. O único vivo é Juvenal. E o Juvenal está vivo, interior do Rio de Janeiro. mora na periferia de Salvador, da Grande Salvador, região metropolitana de Salvador. Jogou no Cruzeiro de Porto Alegre, Juvenal. Jogou no Cruzeiro de Porto Alegre, jogou no Farroupilha, jogou no Brasil de Pelotas, daqui foi para o Rio de Janeiro. Ele é de Santa Vitória do Palmar. Então, esta é uma pauta extraordinária. O único jogador sobrevivente da Copa do Mundo de 50, a Seleção Brasileira de 50, é Juvenal, está vivo. A entrevista com ele deve ser uma coisa fantástica, hoje. Sem dúvida. Hoje, né? Porque da vez cada jogo tem que ser localizado. Volta aquela história também, né? O time que tu torce tá indo bem no Brasileiro? Eu torcia pro Santos, assim, quando era moleque. Depois que você acaba trabalhando, você acaba não torcendo. Eu torço pro time que você tá cobrindo, no sentido de que vai tudo bem, tem um ambiente melhor. Não que você vá ser parcial, mas é verdade, se não tem a crise, que seja um ambiente bom, até porque você acaba convivendo com os dramas de cada um, né? Mas o Santos é um museu vivo do passado, e não tem estádio, é aquela coisa de... a falta de... Já acabou o dinheiro do Robinho. Tu tem cerca de 45 anos de atividade jornalística, não é isso? Eu comecei cedo também, né, Paulão? 45. Eu comecei cedinho. Então tu já fizesse 60, você falou quanto tem? Não, 57. 57. Tem cara de 40. 57, é muita plástica, né? A televisão paga. Plástica eu não sei, mas uma tintinha no cabelo tem. Isso é louco, isso aí tem um milagre lá. Porra, tem que dar uma Porra, meu. É que ele tá falando que eu lembro do tempo que tinha aquele cabelo que parecia o Valderrama, lembra? Valderrama. Era o Valderrama. Esse Laurão, história, viu, mano? Eu vou te contar. Ainda pintava de acaju. Isso aí. A dona Marilena chegou e falou: esse é o homem, olha aí, tá vendo? Dá saudade. Tá cuidando bem de você, meu, tá? Encontrar você, o Rui, posso contar na Ucrânia, que ia descobrir vocês. Ele não conhecia o Guerrinha, mas ele já falou guerra. Te dá saudades, Faustão, no tempo de repórter, não? Tenho. É porque é uma época muito interessante, especialmente porque eu convivi com gente. Eu convivi com gente que é o meu caso do Rui, do Lauro, Armando Nogueira, eu conversava muito com o Nelson Rodrigues. Então, a imprensa esportiva, ela teve uma camada uma pleiade, como se falava na época, de gente de muita cultura. Você viajava e não era aquele negócio de jornal esportivo que vai conhecer a zona eleitoral, depois vai conhecer o treino e vai comer mal e não conhece lugar nenhum. Então, eu por sorte, eu convivi com jornalistas de muito boa capacidade. Você vê o próprio Lazier, que hoje seguiu outros caminhos. Tem vários jornalistas esportivos. Olha, Armando Nogueira, Joelmir Betting. Você tem vários jornalistas que foram para outros campos. Comentaristas e narradores com quem tu conviveste. Recorda eles. É brincadeira, do tempo de o Pedro Carneiro Pereira, Armindo Ranzolin. Você vê, hoje não tem nem renovação nessa área. Mesmo em termos nacionais, mesmo se você for ver, lá de São Paulo, depois de Osmar Santos, não surgiu mais ninguém. Era Pedro Luiz, Mário Moraes, Edson Leite, a Valdir Amaral, Fiore Giliotti, Jorge Cury, Fiore Giliotti. Nem isso. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Você vê na televisão, há quanto tempo que são? Galvão, Luciano e Silvio Luiz, que tem uma personalidade marcante. Não surgiu uma revelação ainda. Sabe por que o Fausto falou no Nelson? Estranho isso. Sabe por que o Fausto falou no Nelson Rodrigues? Porque no Maracanã,
tinha que encher Murcilha na jornada esportiva. E o Nelson Rodrigues estava sempre, torcedor do Fluminense, chegava bem cedo, esperando, chegava cedo, e a gente tinha que encher o espaço da reportagem, então, Nelson Rodrigues. Que era uma voz. Eu tô doido. É verdade, ele é ruim de rádio. Eu tô doido pra saber. Tinha que fazer rádio com legenda com ele. E míope. Então ele cutucava o Armando. Armando, como é que está jogando o meu time? Eu tô doido pra saber. Sou doido pra saber. Vou contar só uma história baseada nisso. Uma vez, o Pedro Luiz e o Mário Moraes eram o narrador. Era como aqui, Pedro Carneiro Bereira e Rui Carlos Osserman, a Ranzolin e Lauro, aquela dupla fantástica. Aí, o Pedro e o Mário brigaram. O Pedro chegou atrasado num jogo, era na tribuna, no Pacaembu, 15 minutos de jogo, acho que era um jogo do Internacional e Corinthians, para variar, o Internacional ganhou do Corinthians no Pacaembu, e saiu um gol 1-0, Claudio Miro. Lambari. Hã? Não foi o gol de Lambari? Lambari. E aí o que acontece? O Pedro chega atrasado e pergunta e o Mário já tinha narrado o gol. Aí o Pedro atrasado, e aí, Mário, quanto é que... tá 1-0, gol de Lambari. Ele pegou e quando narrou, vai descendo para o ataque, chutou, gol, Lambari, gol! Aí o cara falou, agora tá 2-0. Agora tá 2-0. Vai despedir agora. 73 em Estocolmo, lembra? Luiz Alfredo, acho que foi. É verdade. Deixou de narrar um gol porque houve um problema na transmissão, se agacharam os dois, o narrador e o comentarista, para arrumar o fio. Enquanto isso saiu um gol. E aí quando nós saímos do estádio, no ônibus, aquele que levava ao hotel e tal, os caras, o que? Mas foi 2-1? Digamos assim, foi 2-1? Não. Foi tal, e eles narraram o jogo e terminaram a jornada com um placar que não era o placar. É bom lembrar para quem está ouvindo a gente que naquele tempo você transmitia e não sabia se estava chegando. Então não tinha aquele negócio de conversar, de ter o chamado retorno. Só depois, Delex, essa coisa. E eu vou até contar uma outra de um amigo do Lauro e do Rui, não vou dizer o nome dele, Paulão, para não complicar a vida dos dois. É um cara famoso, narrador de São Paulo, estava em Bauru, aí ele era casado com uma senhora já há muito tempo e tinha uma amante argentina. E a amante argentina é como um ratinho, né? Marca campo todo. E aí, conclusão, ele estava com a amante lá na cabine e a mulher saiu de São Paulo, foi até Bauru. Bauru é longe, o cara começa a pagar pedágio com dinheiro, termina com cheque pré-datado. Tem muito pedágio. A mulher chegou lá e começou a olhar assim, o operador de som, o técnico avisou, ele agachou e ficou transmitindo o jogo, agachado na cabine, entende? Escondido com a amante argentina e a mulher, cadê ele? Cadê ele? Até hoje ela está procurando. Sem ver o jogo. O Nelson Rodrigues escreveu uma crônica antecipada sobre uma grande atuação de Cafuringa. E Cafuringa não tinha jogado. Não tinha jogado, é verdade. E aí depois cobraram dele e ele disse, bom, mas se tivesse jogado, jogaria tudo isso. Eu tô doido pra saber se o Faustão é ofensivista ou defensivista em futebol. Qual é o melhor esquema pro futebol, Fábio? Futebol eu achei sempre atacando bem, mas atacando bem e marcando bem. Não adianta essa coisa de você só atacar. Porque também eu sempre acho que para um time cheio de craques você tem que ter os Carlos Alberto Pintinho, que joga bola, e sabe, o Falcão, Paulo Sérgio Carpegiani, que tem jogador que sabe jogar e sabe marcar, pelo menos cercar. Mas é claro. Hoje também tem muito jogador que só quer ficar, né? Fazendo dele. Tem alguns. Outros que são aqueles inteligentes que você é diretor de marketing de uma empresa, paga uma nota, a hora que o cara faz o gol, ele cobra a camisa pra mostrar o filhinho que tá nascendo. Isso é uma delícia, né? Pode ver. O clube pega patrocínio, não é verdade? O jogador é muito burro fazer um negócio desse, né? Na hora do orgasmo ele se esconde. É um negócio maluco. Faustão informa, isso é verdade, bonito. Isso é bonito. Agora, tem um treinador que eu peguei nos velhos tempos, que... Aquele livro pode falar. Tem o treinador normalmente dava instrução assim, já cagaram, já mijaram, beija santo e vão pro campo. Isso era jogo normal. Aí teve a instrução do cara. A instrução do cara, ele falou assim, hoje eu quero o goleiro que nem bananeira, caindo dos dois lados. Os laterais que nem parafuso, indo e voltando. O ataque que nem rabo de vaca, indo para um lado e para o outro. Os zagueiros de área que nem coqueiro, plantado. E aí parou de dar a instrução e os caras... E aí, nós aqui do meio de campo? Vocês que nem balaio de pastel, alimentando o ataque. Tomaram de 4-0. Outro treinador fantástico era o Santos, era Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Isso. O Santos ia jogar lá em Bauru. Saía de Santos, já estava 5-0 pro Santos, né? O mês no Noroeste tinha 90 dias. O cara ia na boca do caixa no 30º dia, só no 90º que recebia. O time do Noroeste era Dimas, Julião, Navarro, Romualdo e Bonfim. O Santos é Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Aí esse treinador, o Balbino Simões, viu aquele desânimo desgraçado, os caras sabiam. 3 meses atrás, sem bichos, não viam nem no zoológico. Então, conclusão, chegou, viu aquele desânimo e falou, pra que essa desanimação? Pra que vocês estão todos assim? Parece que vocês não sabem o exemplo que eu vou contar pra vocês, o exemplo de Israel. Aí os caras falam, bom, aí vem.
Israel é um país pequenininho, cercado por árabes por todos os lados, com belonaves cruzando por cima toda hora. Israel consegue sobreviver porque vocês não podem ganhar do Santos. Tomaram de 5-0. Cheira de porrada. Treinador é maravilha, né? Como o Gentil Cardoso, tem um tal de Da Silva que jogava na Ponte Preta. Qualquer bola, ele ainda, logo depois da década de 60, ainda com as consequências de Leônidas da Silva, com quem eu trabalhei. Todo mundo achava que era filho dele. Fausto Silva, Leônidas da Silva. Essa família Silva é difícil, né? S-I-L-V-A. Aí o tal de Da Silva, tudo que vinha bola ele queria da bicicleta. Aí o Gentil Cardoso parou e falou: meu, se você jogando de cabeça pra cima já é uma mercadoria, imagina de cabeça pra baixo. Acabou na hora. O Gentil Cardoso foi muito interessante. Eu tô quase morrendo de rir da instrução que o treinador deu para os jogadores antes de entrar em campo. Mijaram, cagaram, beija a santa e entra em campo. Tem um cara que hoje é pastor de uma igreja, nem vou dizer também, era narrador esportivo, ele queria ser diferente, então ele transmitia assim, ó: vai descendo Carlinhos pela ponta comunista, no campo da Ponte Preta, na ponta esquerda. O porte-estandarte era o bandeirinha, levante seu instrumento de trabalho. Placar em forma de ovo, 0-0. O ouvinte trocava de camisa no intervalo, né? Aí levou uma vez o Tião Macalé. O Tião Macalé jogou no Botafogo, não era mau jogador. E o Tião Macalé, ele queria ser um jogador para falar melhor, que ele tinha um problema de dicção, e o vocabulário dele tinha 20 palavras, incluindo oi, obrigado e bom dia. Aí falaram para ele: come macarrão de letra, para melhorar o vocabulário. Ele começou a comer um macarrão de letra de manhã, à tarde e à noite, para melhorar o vocabulário. Aí esse cara estava doidão, foi quando ele foi demitido da rádio, ele falou: vamos fazer um nariz. O cara falou: o que é isso? Uma entrevista. Aí internaram o cara. O cara ficou doidão. Ele levou, foi o primeiro cara que fez espetáculo de mágica no rádio. Aí o cara bateu o carro, processou a rádio. Essa época não tem mais, né? Os caras todos malucos, né? O Leônidas, comentarista, que o Faustão lembrou agora, e que foi um diamante negro, grande jogador da Copa de 38 e tal. Isso para os mais jovens ficarem sabendo e tal. Ele foi, na minha observação, também daqueles caras que eu entrevistava antes de começar a jornada ali, para encher a Murcília. Era o Leônidas. Bom, Leônidas da Silva. Só que ele custou aceitar o Pelé. Lembra disso? Foi o último cara a aceitar o Pelé, porque ele tinha sido o Leônidas, ele tinha sido o Pelé da década de 30, e aí, até é humano, até dá pra entender isso. Ele custou aceitar o Pelé. Mas é humano. Falar em Pelé e o Maradona. Trabalhou na Rádio Pan-Americana. Pan-Americana. Ei, Faustão, falando em Pelé e o Maradona, tua opinião? É complicado essa coisa. Eu acho que os números dizem, a carreira do Pelé, você pode discutir o que for, achar que o Pagão, o Coutinho foi mais inteligente dentro da área, ou um detalhe você pode achar. Mas no caso do Pelé, os números são, ele foi 11 anos consecutivamente o artilheiro do Campeonato Paulista. Ele fez mais de 1.280 gols para valer. Ele foi tricampeão mundial, foi bicampeão mundial interclubes, sendo que na segunda ele nem participou, foi o Almir. Mas são números insofismáveis. Você fala do Falcão. O Falcão, ele tem números que comprovam tudo isso. Então, isso pesa muito, né? O número que mais me espanta nessa comparação Maradona-Pelé é o seguinte: se você apagar 1.000 gols do Pelé, não valeram 1.000 gols, ele ainda assim fez mais que o Maradona. Sem dúvida, é verdade. Outra coisa, ainda assim se você tirar, Paulo, se você tirar as grandes jogadas que ele fez na Copa de 70 e que não foram gols, são jogadas antológicas. Do Mazurkiewicz, a defesa do Gordon Banks, aquela defesa do Banks, então uma série de coisas. Então eu acho que essa coisa de comparar, outro dia, vou lançar uma polêmica para vocês aqui, que eu tentei fazer com o Parreira, com o Armando Nogueira, Tarcísio Meira, várias pessoas. Quem que vocês escolhem, vê se o ouvinte participar, que foi filho de um monstro sagrado, qualquer área, cultura, da música, da política, e que tenha sido superior ao pai. Não vale o Jorge Bush, porque os dois foram a mesma coisa. Eu tô falando, o cara que tenha superado o pai. Discutiu-se o Kirk Douglas, a Domingos da Guia... O que você acha? Que um filho que foi? A Domingos não superou, tá vendo? O Domingos é uma lenda. Tá vendo? Uma lenda. Eu não conheço nenhum caso, por exemplo, de um filho que tenha sido superior ao pai, sendo que o pai foi um monstro. Sei lá, o filho do Napoleão Bonaparte, filho do Kennedy, filho da música. Vê se vocês conseguem descobrir. Você tem razão, o Bush é o único que tem realmente similar. É verdade. Aliás, é uma parelha. Todos os elogios feitos ao Pelé são pequenos diante da grandeza do Pelé. Mas se eu tivesse escolher, a minha escolha é do Kenny Braga.
Pelé e Garrincha, eu fico com o Garrincha. Ah, bom, aí é espetáculo. Aí eu fico com o Garrincha. É uma característica. Tá certo. Só que é o seguinte, quando você lembra do Garrincha, você lembra sempre do Garrincha no final. Claro. Triste, do Pelé você lembra no alto. No auge. Saber parar. A primeira imagem que vem do Pelé é no Cosmos. Em 62, no Chile, o Pelé se lesionou no começo da Copa do Mundo. E o Garrincha decidiu praticamente sozinho aquela Copa. Fez inclusive gol de cabeça que ele nunca tinha feito. Foi o grande nome do Brasil na Copa 62 no Chile, foi o Garrincha. Então esse é um cara que tem que ser lembrado sempre, né? Mas é claro que tem que ser lembrado, nem tem dúvida. E nem estabeleça essa comparação, né? Nem se estabelece comparação. São jogadores que todo mundo reclama, e não diferentes. só os artistas, esses mais consagrados, e principalmente, eles reclamam dessa coisa no Brasil. Eu tive agora recentemente em Las Vegas, aqueles velhos, tipo Paul Anka, Neil Diamond, que mais o outro cantava, Neil Sedaka, eles têm campo de trabalho. E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o cara chega num determinado ponto, ele é abandonado. É verdade. Uma exceção a esse programa. Olha essa velharia que tem aqui. Paulo Santana, Rui, E mesmo o seguinte, mesmo garoto que tá ouvindo agora, vai falar, porra, esses velhos aí, o Faustão também tá no time dele. Só que é o seguinte, você também vai ficar velho, bicho. Você começar a recordar, e o que tá acontecendo hoje, que a galera de 20, 30 anos, quem nasceu em 70, outro dia eu fiz uma pergunta lá no auditório, bicho, impressionante, até não é um auditório aqui, não é um purgatório, que os caras pagam os pecados lá. Quem foi Elvis Presley? Ninguém sabia. Não brinca. Eu não perguntei de Mata Hari, Cleópatra, eu não perguntei de, sei lá, de Napoleão Bonaparte, de Winston Churchill, nada. Ninguém sabia Elvis Presley. Impressionante. Não é fácil. Você vem com uma armada Brancaleone aí pesada, hein? Tô sentindo. O Geraldo Correia, o Afonso Mota e o seu time ainda. O Vili Reis, que é o superintendente comercial da Rede Globo. Fazendeiro de Cachoeira? Esse é o fazendeiro de Cachoeira. Esse que eu perguntei pra ele. E aí, você lembra do tempo da Mônica em Porto Alegre? Eu falei, que é do Maurício de Souza. Ele quer dizer que é garoto. Tá vendo? Olha como é, tá vendo? Essa é uma resposta tática. É muito tática essa aí, né? Aí, o Paulo, que é o nosso diretor comercial aqui, o Giannini, e eu vou estar hoje fazendo uma palestra aí na Associação Rio Grandense. Faz uma palestra? Nunca fiz, é a primeira e única, eu só faço para ir pro Rio Grande do Sul. Não espalha não, Paulão, não vai espalhar. Imagino fazendo uma palestra. Não, mas não vou fazer porra nenhuma, negócio de palestra, eu acho muito chato. Fala sério. Não, eu falo sério, mas eu dou um microfone pra todo mundo, fazer pergunta. Fala sério. Não. Vai lá fazer piada. Não, eu só acho que negócio de palestra, negócio de motivação, eu tenho uma certa dúvida, porque, por exemplo, o caso do esporte é peculiar. Você trabalha com um grupo heterogêneo, mas só trabalha com homens, ou um grupo, um esporte feminino só com mulheres. Mas é um grupo que fica um ano com o treinador, ou durante uma competição. É diferente a situação de empresa. Entendeu? Então, tem muita gente nesse meio aí fazendo palestra, mas que não serve nada, é só quais. É a mesma coisa da história, né? Hoje no Brasil é verdade, tem muita gente nisso aí, né? Autoajuda, livro de autoajuda, então é brincadeira, bicho. É a semana da propaganda, a semana ARP de comunicação, isso né? Isso mesmo. Eu sempre digo que a motivação, tem alguns times que tu motiva durante a semana e eles perdem domingo motivado. Isso é verdade, muito motivado durante a semana. Motiva de segunda a sexta, né? Fausto, querido, tu tem que almoçar com o pessoal? É verdade. Tu nos deu uma grande alegria em vir aqui. Lembrou os melhores tempos, quando nós estávamos montando a equipe aqui, eu me lembro, fui lá, digo, Fausto, 1977, 78. Fausto, tu vai ser repórter da Rádio Gaúcha. E ele topou. É verdade. E depois apareceu um convite que daí eu disse, Era para fazer o Bom Dia São Paulo na TV Globo. Exatamente. Não poderia. Aí era incomparável a oportunidade. Também tem sorte. E eu sou eternamente grato. Tem sorte, tem. E é bom saber essa coisa que eu falo isso abertamente. Eu nunca tive relacionamento de amizade tão forte como eu tenho com a gauchada em outros estados. Não era por qualquer tipo de preconceito, nada. É porque aqui, e a imprensa esportiva gaúcha, ela sempre foi admirada, respeitada, porque é um outro nível mesmo. Quando eu falo que eu sou separatista e acho que isso aqui tem que virar um outro país, eu estou falando com conhecimento. Um país que tem Paixão Cortes, Érico Veríssimo, tem a beleza e a personalidade da mulher, Ieda Maria Vargas e tantas outras. Um país que tem, né? Lupicínio Rodrigues, tem um país, já falo país, já estou promovendo. É verdade, se você ver. É só vocês sentirem o quanto o professor Rui Carlos Osterman é venerado e querido e respeitado quando ele vai pro centro. E é difícil, hein, meu? O cara sair do Rio Grande do Sul e vencer lá não é mole. Oswaldo Brandão, Cláudio Coutinho, Enio Andrade, cada fera, Filipão.
não é fácil você sair daqui e vencer profissionalmente Rio-São Paulo. A mesma coisa do cara do Norte e Nordeste. Então eu tenho um tremendo orgulho mesmo, admiração escancarada, e é um estádio que eu venho sempre com o maior prazer, o maior orgulho é aqui. Sempre lembro do Lauro quando estou nas minhas transmissões, isso aí sempre foi. E eu já estou fora desse ambiente há mais de 20 anos. Faustão. Obrigado, garotos. Parabéns. Obrigado a todos vocês. Saúde pra todo mundo aqui. Cândido Norberto, você é o decano aqui, hein? Aqui tem que passar dos 90. Vamos não. Ô, Faustão, o bom é que tu és boa gente. Isto é que importa. Tu é boa gente. Não subiu pra cabeça. Até porque é o seguinte, olha, eu acho que uma grande lição que eu aprendi quando estava começando, Paulo, é o seguinte: a profissão é sagrada, o local de trabalho é um acidente. Você sendo um bom profissional, você vai estar, seja você motorista de táxi, que for, você vai estar trabalhando no lugar que você merece. E outra coisa, negócio de sucesso, até porque com o meu tamanho, se subir muito, a hora que cai é uma hecatombe. Um abraço, Fausto Silva, e muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo pela visita e pelos bons tempos que a gente pôde outra vez. Bora dar saudade aqui. Olha, por favor. Muito bem, vamos ao nosso intervalo, 1h46. Você sabe, em rádio intervalo... Sério, coisa séria. É coisa séria. 1h46, vamos ao intervalo. Estou me despedindo, como todo mundo está, do Fausto Silva, nosso extraordinário convidado da primeira parte. 1h50, estamos com a segunda parte, atrasados, é claro, mas que rico atraso, que coisa boa de atraso que foi este. A hora certa, 1h50. Temperatura, 20,3. Temos ainda 4 minutos de programa, mas era importante dizer 2 ou 3 coisas, né? Eu me chama muito a atenção, né? O cara, é aquele negócio, o cara tem que ter talento para estar tanto tempo no ar, num domingo à tarde, numa emissora como a Rede Globo. Não é porque ele é bonitinho, não. Não. É porque ele tem talento. O cara para estar... Às vezes nem demonstra no ar. Mas tem muito potencialidade extraordinária que daqui a pouco acaba demonstrando. É talentoso. Ele é um homem de grande energia e é um ótimo caráter. Uma pessoa com a qual você pode contar se ele estiver nas suas imediações e nas suas relações. Isso é uma qualidade, inegavelmente é uma qualidade. Prodigiosa. Eu nunca vi uma memória igual. Não conheço quem tem a memória igual a dele. Não conheço. Teoricamente, o Grêmio está fora da Libertadores do ano que vem. Olha, eu acho que dá para um milagre. Só um milagre. De São Paulo. Só um milagre. Agora, o que estão fazendo os concorrentes do Grêmio para beneficiar o Grêmio também é inacreditável. Também é inacreditável. Será que vão fazer mais ainda? Mas será que, eu fico pensando... Que bastasse de o Grêmio empatar em São Paulo? É que esse período da competição, ele é muito amargo para quase todo mundo. Você vê quem é que está se afirmando agora. O Palmeiras perdeu pro Juventude. Então, será que não está faltando grupo para esses clubes todos? Grupo está faltando perna agora, essa hora, está faltando qualidade. Porque é muita suspensão, olha, fim de temporada, é jogo quarto. É muito complicado. Não é fácil a coisa. É a rigor o último mês da competição, né? Porque termina no início de dezembro. E não é o Galato o substituto, vai ser o Marcelo... É o que está na linha de sucessão. Eu ouvi hoje. Na linha de sucessão era ele mesmo. E o Grêmio ainda tem no meio da semana. O Galato ficou no banco sábado. Eu acho, não tenho certeza. Sim, eu não tenho certeza. E o Grêmio ainda corre o risco aí no meio da semana que tem julgamentos. Tem. O Grêmio pela ordem tem julgamento terça, quarta e quinta, é isso? Ou é quarta quinta e sexta? O Grêmio vai perder o Eduardo Costa, vai perder o Tcheco, tribunal. E... O Pelaipe, sim. Vão jogar o Nunes, e aí quem é o substituto do Tcheco? O Pico não deu certo. O Marcelo... Marcelo Pico não deu certo como substituto. Anderson Pico. Nem o Marcelo. Mas o Tuta tá lesionado. O Tuta não tem volta. Marcelo Labarte. O Tuta não tem como voltar, né? Eu acho que não. É lesão muscular, né? Não deve ser uns 15 dias, 20 dias. Não, e não tem 15 dias, tá morto, né? Agora vai haver a interrupção. Depois para. Depois tinha razão, ficam 15 dias parados. Parado o Brasileirão. Ontem eu ouvi o Andrezinho Silva dizer uma coisa inacreditável, professor. Que no último pré-olímpico falava-se do Nilmar, que é realmente extraordinário. O Nilmar foi ou teria sido reserva do Marcel. Andrezinho Silva disse isso ontem. Não lembro. Tu vê como essa coisa na hora de guri muda depois quando cresce. Muda quando cresce. Acho que ao Grêmio faltou aquilo que nós todos sabemos e estamos dizendo há muito tempo. Quando o coletivo é marcado, o sistema coletivo não produz aquilo que costumeiramente vinha produzindo, uma equipe, um time dentro de campo apela para jogada individual, para jogada de exceção para o craque. E o Grêmio não tem isso.
Quer dizer, não tem craque. Quando faltou, assim, o Mano teve o seu sistema bem marcado contra o Figueirense, bem anulado taticamente, e aí, bom, agora vamos apelar para uma jogada de um jogador diferenciado. E o Grêmio é todo, assim, coletivo. Esse é um outro aspecto interessante. Também todo mundo... O Grêmio não teve, nem a bola parada. Na bola. Também todo mundo sabe jogar contra todo mundo agora. Santana está fazendo uma injustiça. Ele, no último jogo, ele disse que o Diego Souza jogou muito. O Grêmio não disse. O Grêmio disse. Eu passei o ano inteiro aqui sendo massacrado. Bombardeado. Não. E hoje ninguém mais vê ele em campo, né, Cacau? Tu vai ver o que ele vai jogar no São Paulo. Dizendo que não tinha goleiro. Não tem goleiro. Agora é interessante esse negócio do goleiro, né? Para não entrar nessa assim correndo, mas se ele se machucou na abertura do segundo tempo, o gol no qual ele não consegue estender o braço, ele já está machucado. Não está, porque ele sai engatinhando com os dois braços. Então está errada a informação. Ele sai, o momento do ele lance. sai engatinhando atrás Quando é da que ele bola. se machucou então? Dentro, ele vai até as redes engatinhando, colocando os dois braços no chão com vigor. Mas quando é que é o momento então? Não, eu estou lembrando porque foi dito. Não, tudo bem, mas eu acho que o momento não é aquele. Eu não sei qual foi o momento, Rui. E o pior é que estava 1-0 naquele gol. Mas é 1-0, mas era questão de tempo. O quadro. Mas tu sabe que joga. Mas sabe que o time joga pior e ganha, tu sabe disso? Não, tudo bem, mas era questão de tempo. Hoje eu escrevi uma coisa daquela, até me orgulhei. Não houve resignação no Grêmio, houve perfeita constatação de inferioridade. Fiz questão de escrever sobre isso, porque raramente eu vi isso. Sempre assim, mas não foi, o juiz já esqueceu, não sei o quê. Não, nada. Foi também? Então. É assim, conformidade em relação ao resultado. Exatamente. Bom, o Faustão nos roubou todo o tempo e nos ganhou todo o tempo. Maravilha, né? 1h56, a gente volta amanhã. Tenham todos uma boa tarde.